Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre o tempo que estamos vivendo e a pergunta: quanto tempo nos resta? O mundo pode parecer incerto. Vemos guerras e rumores de guerras. Desastres naturais abalam nosso planeta. As pessoas estão divididas. É fácil se perguntar: o que vem a seguir? Estes são os últimos tempos? Somos a última geração? Estas são perguntas sérias. E embora ninguém saiba o dia ou a hora, Jesus nos deu sinais para observar. Ele nos disse para estarmos prontos. Ele quer que vivamos com esperança, mesmo em tempos incertos. Este tempo na terra é temporário. Nossa verdadeira casa é no céu com Jesus. Ele está preparando um lugar para nós. E Ele promete voltar para nos buscar. Esta é a nossa esperança. Este é o nosso conforto. Jesus frequentemente falava em parábolas. Ele usava essas histórias simples para transmitir lições profundas e eternas. Histórias que ajudavam as pessoas a entender verdades espirituais. Essas parábolas eram como janelas para o reino de Deus. Uma dessas parábolas é a história do trigo e do joio. Esta parábola é encontrada no livro de Mateus, capítulo 13. Em Mateus, capítulo 13, Jesus fala de um agricultor que semeia boas sementes em seu campo. Ele trabalha diligentemente para garantir uma boa colheita, mas um inimigo vem e semeia ervas daninhas entre o trigo. Essas ervas daninhas são conhecidas como joio. Os trabalhadores querem arrancar o joio, mas o agricultor diz que não. Ele tem um plano diferente. Ele não quer prejudicar o trigo. Ele sabe que arrancar o joio pode danificar o trigo jovem e frágil. Ele diz: deixem ambos crescerem juntos até a colheita. Na colheita, a separação será feita. Esta parábola nos ensina sobre o bem e o mal. O bem e o mal coexistem em nosso mundo, assim como o trigo e o joio no campo. O trigo representa o povo de Deus, aqueles que seguem seus ensinamentos e vivem de acordo com sua vontade. O joio representa aqueles que seguem Satanás, aqueles que escolhem o caminho do mal e da desobediência. Assim como na parábola, o bem e o mal existem lado a lado em nosso mundo. Muitas vezes é difícil distinguir entre os dois. Podemos nem sempre entender por que coisas ruins acontecem. As tempestades da vida podem nos confundir e nos desanimar. Mas Deus tem um plano. Ele está no controle. Ele vê o quadro completo e sabe o que é melhor para nós. E um dia, Ele separará o trigo do joio. Na colheita final, a justiça prevalecerá. Ele julgará com retidão e justiça. E todos verão a sabedoria de seu plano. Jesus nos alertou sobre os sinais dos últimos tempos. Ele disse que haveria guerras, fomes e terremotos. Veríamos desastres naturais e pestes. Esses sinais não devem nos assustar, mas nos preparar. Vemos esses sinais aumentando ao nosso redor. Isso significa que o fim está próximo? Só Deus sabe com certeza. Mas somos chamados a estar vigilantes. Somos chamados a estar prontos. Jesus também disse que haveria uma grande apostasia. As pessoas se afastariam de Deus. Abraçariam o pecado e a maldade. Infelizmente, vemos isso acontecendo em nosso mundo hoje. É fácil ter medo quando olhamos para o estado do mundo, mas o medo nunca vem de Deus. Ele nos dá paz, Ele nos dá coragem, Ele nos dá esperança. João 14, versículo 6, nos lembra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é nossa única esperança. Ele é o nosso único Salvador. Ele é o único caminho para a vida eterna. Quando colocamos nossa fé em Jesus, não precisamos ter medo. Podemos enfrentar o futuro com confiança. Sabemos que Deus está conosco. Ele nunca nos deixará, nem nos abandonará. Ele nos ajudará a superar as dificuldades. Enfrentando a perseguição com coragem. Nesta sessão, exploraremos como os primeiros cristãos enfrentaram desafios e perseguições com uma fé inabalável. Jesus avisou a seus seguidores que eles enfrentariam perseguição. Ele preparou seus discípulos para os tempos difíceis que viriam. Ele disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou, a mim. Essas palavras ecoam através dos séculos.
lembrando-nos da rejeição que Jesus enfrentou. Como cristãos, não devemos nos surpreender quando enfrentamos oposição. O mundo rejeitou Jesus, e assim como ele, também enfrentaremos desafios e rejeições. E rejeitará aqueles que o seguem. A história está repleta de exemplos de cristãos que permaneceram firmes em sua fé, mesmo diante de grandes adversidades. Mas devemos permanecer firmes em nossa fé. A oração e a comunhão com outros crentes nos fortalecem. Não devemos nos envergonhar do Evangelho. Devemos proclamar a mensagem de salvação com coragem e convicção. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A luz do Evangelho brilha mais intensamente em tempos de escuridão. Quando enfrentamos provações, podemos encontrar força em Deus. Ele é nossa rocha e fortaleza. Isaías 41, versículo 10, diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras nos lembram que, independentemente das circunstâncias, Deus está sempre ao nosso lado, oferecendo-nos força e coragem. O poder do arrependimento. O arrependimento é essencial para a salvação. Significa abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Significa reconhecer nossa necessidade de um Salvador. Significa entregar nossas vidas a Jesus. Salmo 51, versículo 10, diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Quando nos arrependemos, Deus perdoa nossos pecados. Ele nos torna novas criaturas em Cristo. A confissão também é importante. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando confessamos nossos pecados a Deus, Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele nos torna completos. Buscando a Deus de todo o nosso coração. Jeremias 29, versículo 13 diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Este versículo nos lembra da importância de buscar a Deus com sinceridade e dedicação. Deus promete ser encontrado por aqueles que o buscam com sinceridade. Ele não está distante, mas perto de todos que o procuram com um coração verdadeiro. Ele deseja um relacionamento conosco, um relacionamento profundo e significativo, onde podemos sentir sua presença e ouvir sua voz. Podemos buscar a Deus através da oração, que é uma conversa sincera com Ele, onde abrimos nossos corações e compartilhamos nossas alegrias e tristezas. Através da leitura de Sua Palavra, que nos guia e nos dá sabedoria para viver de acordo com seus ensinamentos. E através da comunhão com outros crentes, onde podemos compartilhar nossas experiências e fortalecer nossa fé juntos. À medida que nos aproximamos dele, buscando sua presença em todos os momentos, ele se aproximará de nós. Ele nos envolverá com seu amor e nos guiará em nosso caminho. Ele se revelará a nós de maneiras incríveis, através da beleza da criação e das maravilhas ao nosso redor. Deus fala conosco de muitas maneiras. Ele pode usar a natureza, as pessoas e até mesmo os momentos de silêncio para nos comunicar sua vontade. Às vezes, é através de uma voz mansa e suave, que nos acalma e nos dá paz. Às vezes, é através da beleza da criação, que nos lembra de seu poder e majestade. Às vezes, é através das palavras de outras pessoas. Precisamos estar ouvindo atentamente, sempre prontos para reconhecer sua voz em nossas vidas. Uma mensagem de esperança. Vivemos em tempos incertos, mas servimos a um Deus certo. Ele está no controle. Ele tem um plano. E o seu plano é para o nosso bem e para a sua glória. Sejamos ou não a última geração, temos a responsabilidade de viver para Cristo. Somos chamados a compartilhar o Evangelho com os outros. Somos chamados a ser sal e luz em um mundo escuro. Vivamos com esperança. Vivamos com coragem. Vivamos com a certeza de que Deus está conosco sempre. Ele nunca nos deixará, nem nos abandonará. Ele nos ajudará a superar as dificuldades. Amém?
Fiquem com Deus. Não tenha medo. Não tema. Vocês têm um Pai a quem clamar. Nos temos.